Meus caríssimos acadêmicos, recebam o meu fraterno abraço, a minha saudação especial nesse momento. Hoje nós vamos continuar as nossas reflexões sobre uma temática de imprescindível relevância no cenário jurídico. Falando aí sobre direito de família, nós vamos tratar especificamente do casamento no tocante à questão da sua existência, validade e eficácia. Como nós já tivemos oportunidade de afirmar, o casamento ele é um ato extremamente solene. Isso implica na necessidade de que sejam observados todos os requisitos, todas as formalidades para que esse casamento aconteça de maneira válida e ele surta todos os seus efeitos. Bem, o casamento ele pode ser visualizado a partir de três planos: o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. A que se refere à questão da existência? Nós vamos averiguar se esse casamento de fato aconteceu, se esse casamento de fato existiu. E aí o que nós vamos observar? Será que houve o consentimento dos noivos? Não houve dúvida, não teve essa margem para uma dúvida sobre a manifestação de vontade, o consentimento dos noivos? Então, ninguém disse não no momento do questionamento, né? Se é de livre e espontânea vontade que pretende se casar, ninguém disse não. Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo ponto, né, importante, quanto à questão da existência. Esse casamento ele foi celebrado pela autoridade competente e essa autoridade os declarou casados. Então, esse é o outro ponto. Então, diante desse cenário, o casamento ele existe. Agora, nós temos que analisar um outro aspecto. Será que esse casamento ele foi válido? E aí, quando a gente fala do plano da validade, nós vamos analisar se não ocorreu alguma circunstância que a lei reconhece como impedimento para a realização desse casamento, ou como um motivo para anulabilidade do casamento. Então, quando falamos de validade, vamos analisar. Será que não teve nenhum motivo de nulidade ou de anulabilidade desse casamento? Esses são os dois aspectos preponderantes. Lembrando que quando a gente pega o artigo 1548 do Código Civil, ele nos remete à questão exatamente das circunstâncias que geram a nulidade. E aí ele faz referência aos impedimentos previstos no artigo 1521 do Código Civil. É claro que os impedimentos, gente, eles existem para evitar que o casamento aconteça. Então, não é à toa que nós temos o momento da habilitação como o momento ideal para que algum impedimento ele seja suscitado, ele seja identificado, constatado, a fim de que o casamento ele não aconteça. Mas pode ser que aquele motivo que impediria a celebração válida do casamento, ele não seja de conhecimento dos nubentes, ou ele seja simplesmente omitido dolosamente. Então, o casamento pode vir a acontecer. E aí, nós vamos analisar posteriormente, no plano da validade, se existe ou não alguma circunstância que pode gerar a anulação desse casamento. Então, os casos de nulidade estão previstos no artigo 1548 do Código Civil e os casos de anulabilidade estão previstos no artigo 1550. A nulidade
ela sempre diz respeito à violação a preceitos de ordem pública. Então, o grau do vício, ele é bem mais grave. No tocante às anulabilidades, os vícios, eles dizem respeito a questões mais individuais, a questões menos graves. Mais uma vez, constatadas e questionadas judicialmente, elas podem também conduzir à anulação desse casamento. E quando a gente fala da questão da eficácia, então nós temos os planos da existência, da validade e da eficácia. Quando a gente fala de eficácia, nós vamos nos referir aos efeitos desse casamento no mundo jurídico, ao potencial desse casamento para surtir efeito no ordenamento jurídico. E aí nós vamos vislumbrar esses efeitos, tanto no tocante a aspectos pessoais quanto patrimoniais. Nós vamos verificar que às vezes o casamento ele não foi válido, mas pode ser que ele surta efeitos. Nós temos aquelas situações, por exemplo, do casamento putativo. Então é preciso averiguar, além da questão da validade, o potencial desse ato, desse casamento, para surtir efeitos de caráter pessoal ou patrimonial em relação aos cônjuges no mundo do direito. Quanto à questão da existência, portanto, relembrando, nós vamos sempre nos remeter à questão do consentimento manifestado espontaneamente pelos noivos. Então, se não tiver consentimento, ou seja, o noivo ele disse não, então nós vamos entender que o casamento ele não existiu. Agora, pode ser que um dos noivos ele disse sim, ele expressou esse consentimento, mas diante de um vício de vontade. Aí não é uma questão de inexistência. Aí nós já vamos para o plano da validade. Nós vamos verificar a possibilidade de anulação desse casamento em razão de algum vício que torna esse casamento anulável em conformidade com o disposto no artigo 1550 do Código Civil. E o outro aspecto, quanto à questão da existência, diz respeito à celebração em si. Ou seja, o celebrante, a autoridade competente, observando todas as formalidades, ele deve declarar os noivos casados. Então, diante dessa circunstância, nós teremos, portanto, o casamento existente. Quanto às invalidades, então, são vícios que impedem a realização válida desse casamento. E uma vez acontecendo o casamento diante desse vício, vai permitir, portanto, que esse casamento ele seja anulado, né, ou seja declarado nulo. Então, os casos de nulidade, eles dizem respeito àquelas situações de impedimento, previstas no artigo 1521 do Código Civil. O vício, nesse caso, ele é sempre insanável. Já as hipóteses de anulabilidade estão previstas no artigo 1550 do Código Civil, mas os vícios, eles são sanáveis, eles são menos graves, digamos assim. Pois bem, diante desse cenário, nós podemos constatar o seguinte: sempre que ocorrer uma invalidade que diz respeito à nulidade, ou seja, diante de um impedimento, se o casamento assim se realizar, nós estaremos diante de uma nulidade absoluta. No caso dos vícios sanáveis, se for apenas uma questão de anulabilidade daquelas previstas no artigo 1550, aí a nulidade ela se torna relativa.
E um outro detalhe muito importante, né, que as nulidades elas são insanáveis, mas as anulabilidades elas são sanáveis. Inclusive, elas permitem convalidação. Esse é um aspecto aí, né, muito importante e deixa bem claro para a gente que o legislador, de alguma maneira, ele quer valorizar o ato, ele quer valorizar o casamento, ele quer evitar que algum motivo que não seja de ordem pública, que uma questão verdadeiramente grave, ela venha comportar a anulação do casamento, né, no momento posterior, quando for ajuizada aí, né, a ação cabível. Quanto aos prazos para alegação de uma invalidade, essa questão também é muito importante, né? Se for o caso de uma nulidade absoluta, ou seja, de um impedimento, o casamento aconteceu, mas existia uma questão de impedimento, ele não poderia ter acontecido. Então essa questão ela pode ser alegada a qualquer tempo. Enquanto que, se for o caso de uma anulabilidade, ou seja, algum vício que gera a nulidade relativa desse casamento, ela não pode ser alegada a qualquer tempo. Aí nós teremos os prazos previstos no artigo 1560, então é levado em consideração o grau do vício e a natureza dele. Então o legislador ele fez questão de definir esses prazos, que por sinal são exíguos e trazem também algumas exigências para que esse casamento ele possa ser anulado. No caso, a ação cabível para a hipótese de se questionar judicialmente uma nulidade seria a ação declaratória de nulidade, com base no artigo 1548, combinado com 1521 do Código Civil. Na hipótese de anulabilidade, a ação cabível ela seria uma ação anulatória, onde você vai questionar aquela situação, vai motivar a sua demanda em conformidade com alguma das hipóteses do artigo 1550, a fim de que possa, portanto, a questão ser analisada judicialmente. Lembrando que, para o direito civil, a anulação do casamento ela depende de sentença judicial. Então, não é um ato que você pode conseguir aí diretamente em cartório ou através, né, da manifestação de vontade de ambos. Então, para que o casamento ele seja desfeito em virtude da anulação de uma invalidade, né, portanto, é necessária uma sentença transitada em julgado. Então, não é um procedimento aí tão simples, né? Vai demandar todo um procedimento judicial, onde vai ser respeitado o contraditório, ampla defesa, onde serão produzidas todas as provas. Porque, na verdade, o juiz ele vai averiguar essa situação sempre vislumbrando a possibilidade de valorização do ato consumado, né, do matrimônio, mas também atento às questões de ordem pública que precisam ser observadas para que esse casamento ele respeite aqueles parâmetros que foram criados pelo legislador, representando aí a vontade da própria sociedade ao estabelecer esses critérios para que o casamento ele seja, portanto, reconhecido no contexto da sua validade no âmbito jurídico. Em relação ao casamento nulo, portanto, ele resulta sempre da violação a preceitos de ordem pública. Então, são aquelas situações mais graves, né? Então, por exemplo, quando o casamento acontece entre parentes muito próximos, entre ascendentes e descendentes, né, o afins em linha reta, o adotante, né, com o cônjuge do adotado tem essa restrição, os irmãos, as pessoas casadas, né, que
são impedidas aí de se casar. Então esses são, né, alguns dos impedimentos que podem gerar a anulação desse casamento. E quais são as principais características desse casamento nulo? Então, primeiro detalhe, essa nulidade ela se opera de pleno direito, né? O segundo aspecto, ela pode ser invocada por qualquer pessoa, né? E pelo Ministério Público também. Então já há uma abrangência maior aí da legitimação, né? Qualquer pessoa pode alegar, pode pronunciar, manifestar sobre esse impedimento antes do casamento, e isso evitaria a realização do casamento, ou então, após o casamento, né, essa pessoa poderia também, igualmente, demandar judicialmente para pleitear a anulação desse casamento. Uma outra característica do casamento nulo é que ele não admite a confirmação, ele é irratificável. Então, não tem como depois, né, você pleitear a convalidação desse casamento, diferentemente do que acontece com as hipóteses de anulabilidade. Elas permitem essa convalidação. O casamento nulo, ele é imprescritível, então a qualquer momento pode ser questionada essa nulidade. E inclusive pode ser conhecido de ofício pelo magistrado, caso ele tenha conhecimento, né, dessa circunstância. Então, esses são os aspectos que eu queria destacar nesse primeiro momento, referente a esses 3 planos nos quais nós vamos analisar o casamento: o plano da existência, da validade e da eficácia, principalmente com o objetivo de fazermos a distinção entre cada um deles. Falamos um pouquinho também sobre a existência e sobre a nulidade, o casamento nulo. Na próxima aula, nós vamos destacar os motivos que podem permitir a anulabilidade do casamento. Então, um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.